Ótima tarde para você, segunda-feira, 6 de janeiro, no ar mais uma edição do Plantão da Tarde, aqui pela TV Plan. Olha só, um motorista inabilitado e embriagado foi preso após provocar um acidente. Pessoal, ele atingiu um veículo que estava estacionado e ainda tentou fugir. Ele foi contido por populares, acabou partindo ali para a agressão. Aliás, ele acertou um soco, no rosto do dono do veículo atingido. O suspeito, um servente de pedreiro, ainda mentiu para a polícia, informando que não era ele que estava dirigindo. Ele também teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. Essa história e outras você acompanha aqui no Plantão da Tarde. Segue internado na Santa Casa de Poços de Caldas o homem de 31 anos após ser baleado neste domingo no bairro São Sebastião, na Zona Sul. Ele passa bem e deve receber alta ainda hoje. Morre rapaz baleado em um pesqueiro na BR-459 em Santa Rita de Caldas. A moça que estava com ele em um veículo e também foi baleada segue internada na Santa Casa de Poços de Caldas. A chuva deste sábado castigou a cidade de Campestre. Pelo menos 20 casas foram atingidas, mas apenas uma família ficou desabrigada. Campestre, hein? Está extinta a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS em demissões sem justa causa. A medida entrou em vigor no dia 1º deste mês. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS. Essa lei foi sancionada no último dia 2 de dezembro, você vai se lembrar, foi recente agora, pelo presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre a mudança, eu recebo logo mais o advogado, o doutor Luiz Gustavo Pereira Moras. Participe conosco, mande a sua pergunta, esse tema é de extremo interesse da população. E segue internado na Santa Casa aqui de Poços de Caldas o homem de 31 anos que foi baleado na manhã de ontem no bairro São Sebastião. Pessoal, essa notícia ela é muito séria porque, de acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito, que segue foragido, teriam se desentendido na noite do último sábado, inclusive com disparos feito contra a casa da vítima. E aí, na manhã de ontem, o suspeito teria retornado à casa da vítima e teria conseguido atingi-lo. Ainda segundo informações levantadas pela polícia, a vítima, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas, após envolvimento nessa briga, os dois rapazes, um deles teria procurado a vítima na tentativa de matá-lo. Ele teria efetuado diversos disparos na casa dele e um dos disparos atingiu o rapaz no abdômen. Ele foi socorrido, como você vê imagens da Santa Casa. Primeiro ele foi para o Margarita Morales, que fica lá na Zona Sul. Depois ele foi encaminhado para a Santa Casa. Bom, ele segue internado, passa bem e deve receber alta ainda hoje. A Polícia Militar conseguiu informações sobre o possível suspeito dos disparos. Porém, nem as testemunhas e nem a vítima ajudaram na confirmação do envolvimento do suspeito no caso. 4 cápsulas deflagradas de munição 9mm foram recolhidas e apreendidas. Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil deve investigar o caso. E segue internada na Santa Casa de Poços de Caldas a jovem de 22 anos que foi baleada na tarde de ontem em um pesqueiro na BR-459, Santa Rita de Caldas, gente. A notícia vem de lá e, gente, essa moça aí, olha, o rapaz da foto, o Diego Pereira, de 24 anos, ele também foi atingido pelos disparos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje no hospital. Ontem, inclusive, esse helicóptero do Corpo de Bombeiros de Varginha estava sobrevoando aqui a nossa região. Ele atuou no resgate da vítima. De acordo com a Polícia Militar, Diego estava com a namorada, Tami Salles, de 22 anos. Eles estavam nesse bar quando 2 homens teriam chegado em um carro branco e efetuaram diversos disparos em direção ao casal. A mulher foi atingida na cabeça e no braço.
ela ficou inconsciente. Ela foi socorrida por terceiros. Já o homem, que também foi atingido, foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros e encaminhado aqui para a Santa Casa de Poços de Caldas. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A jovem passou por uma cirurgia no crânio e está internada na unidade de terapia intensiva da Santa Casa. O estado de saúde dela é estável. Agora a polícia investiga o caso. Olha só a imagem do Arcanjo sobrevoando, né, a área ali de Santa Rita de Caldas e depois, né, aqui na nossa cidade também. As informações iniciais são de que o suspeito teria pedido carona junto de um amigo para seguir até o pesqueiro. No caminho, eles teriam apontado uma arma para a cabeça do motorista e obrigado ele a dirigir até o pesqueiro. Após os disparos, ele teria retornado até o carro e somente quando estava em uma estrada vicinal, ele teria liberado o motorista, feito de refém. Os suspeitos estão sendo procurados. O caso também passa a ser agora, né, de responsabilidade da Polícia Civil. Que violência é essa no Santa Rita de Caldas? E, consequentemente, também uma violência acontecendo aqui em Poços de Caldas nesse fim de semana, as duas envolvendo armas de fogo. Olha só, nós vamos para Campestre também, porque sábado foi um dia de muita tensão lá na minha querida Campestre. As chuvas desse final de semana castigaram a cidade. Nós recebemos diversas imagens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, aqui de Poços de Caldas, pelo menos 20 casas foram afetadas pela chuva. Essa rua aí é a Rua da Praça de Esportes, a Pedro Loyola. O manancial de água que corta toda a via inundou. O volume de água transbordado chegou a aproximadamente 30 centímetros de altura. Apenas uma das casas sofreu grandes danos e teve que ser desocupada. Ainda segundo os bombeiros, teve também uma queda de um muro com danos estruturais a uma residência na Rua 7 de Setembro. Bom, nesse caso aí não foi necessário interditar. Olha aí a Praça de Esporte, gente. Olha a situação que ficou o poliesportivo da cidade. Apesar dos danos e dos transtornos, né, não houve registro de feridos. Para os militares. Olha essa imagem, gente, antes de eu terminar aqui. Olha que impressionante a força d'água na cidade de Campestre. Para os bombeiros, o diretor da Defesa Civil de Campestre, Ricardo Martins, ele relatou que após a chuva, a prefeitura iniciou os trabalhos de limpeza e manutenção com o uso de uma pá carregadeira e também de um caminhão-pipa. Olha só, a força d'água impressionante. Nós temos que dividir aí as coisas nesse momento. Tem aquele velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. Nesse caso aí em Campestre, deixando a questão da natureza de lado. Não se esperava, né, essa chuva em Campestre. Não se esperava que fosse cair um volume tão grande de água, né, nesse curto espaço de tempo em Campestre. Meus pais moram ainda em Campestre e no sábado, inclusive, eu falei com eles, né, graças a Deus a região que eles moram, uma região alta, né, não foi atingida pela enxurrada. Essa é uma parte baixa da cidade, ela sempre foi problemática. Por que eu falei aqui se é melhor prevenir do que remediar? Ao que tudo indica, Campestre não tem se preparado nos últimos tempos, né, para casos como esse. Haja vista que, né, a estrutura da cidade não comportou. A cidade cresceu pouco nos últimos tempos. Campestre cresceu muito pouco nos últimos tempos. Mas o pouco crescimento se mostra extremamente desordenado e mal planejado. Porque a água não escoou, não teve para onde a água ir, ela foi para o meio, para o buraco da cidade, que é o poliesportivo, que é a parte baixa. Nós tivemos um caso aqui em 2015, longe de comparar, né, aquele caso de 2015 aqui da área central, né, com esse que aconteceu na cidade de Campestre. Fato é que faltou planejamento e olha, bem provável que também não tenham, né, feito aí as manutenções dos bueiros da cidade. Porque é impressionante a quantidade de água que subiu e não tinha para onde a água escoar. Ainda bem que não tivemos uma tragédia maior lá na cidade de Campestre. Que o município repense um pouco mais a maneira, né, de construir na cidade, né, de fazer novas ruas, que repensem esse caso, que o Ministério Público também questione a atual administração, né, do que está sendo feito por Campestre nesse momento. Aliás, o MP também tem um papel fundamental nessa questão de cobrar e de fiscalizar. E por falar em fiscalização, é extremamente importante também uma ação da Câmara Municipal de Campestre questionando o Executivo.
O que está sendo feito e o que foi feito para melhorar Campestre nos últimos anos? Fica essa pergunta aí à atual administração. Um motorista inabilitado e embriagado foi preso após bater o veículo que ele dirigia, um Honda. A informação, gente, é que ele teria ainda agredido o dono do veículo no sábado à noite. O caso terminou na delegacia da Polícia Civil e eu explico por quê. Segundo a Polícia Militar, a vítima, um corretor de seguro, ele relatou que o carro dele, esse Honda, uma HR-V, estava estacionado na Rio Grande do Sul. Bom, até aí tudo bem. O carro foi atingido por um outro veículo, pilotado por um servente de pedreiro. Após o acidente, o suspeito teria tentado fugir do local, mas o carro dele não deu partida. Aí é ruim, hein? Imagina você tentando fugir, o carro não pega. A vítima tentou impedir que o suspeito fugisse do local antes da chegada dos militares. Nesse momento, ele teria sido agredido com um soco no rosto. O suspeito tentou correr, mas acabou perdendo o equilíbrio e caiu ao chão devido ao estado de embriaguez. Com o tombo, ele acabou machucando o nariz. Deu uma narizada no chão, rapaz. Após a queda, o suspeito foi contido por populares até a chegada da guarnição. O suspeito teve que abrir o coração para a PM, né? Ele contou para a Polícia Militar que não era ele que estava dirigindo o carro, mas não apresentou a pessoa que dirigia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava visíveis sinais de embriaguez, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro. Ele foi preso por dirigir embriagado, por não possuir carteira nacional de habilitação e também por ter agredido o motorista do Honda. O veículo Gol, conduzido pelo suspeito, foi removido ao pátio credenciado do Detran por falta de licenciamento. Quanta coisa errada numa história só, né? Quanto agora, vai apresentar quem estava dirigindo. Imagina, Marcinho, você perguntar, mas quem estava dirigindo? E não era eu. Não era eu que estava dirigindo, não sei, né? Eu estava de passageiro. É cada história que aparece, né? É cada história que aparece que é brincadeira. Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde do último domingo, gente, aqui na zona oeste da cidade. Olha só, bem nesse trecho. A Polícia Militar esteve no local também. O motociclista, um homem de 61 anos, relatou que seguia pela rua IP. Ao chegar no cruzamento com a Avenida Antônio Toni, ele teria obedecido à sinalização de pare, né? Tá ali demarcado, né? Um pouco apagado, mas tem a demarcação ainda. Só que nesse momento, segundo relatos, ele foi atingido pelo veículo Fiat Uno, aquele carro vermelho, que teria realizado a conversão invadindo a contramão de direção. Com a pancada, a vítima e a moto caíram ao chão. A vítima teve escoriações no joelho direito, sendo assim o SAMU foi acionado. A vítima negou atendimento. O motorista do veículo confirmou a versão dele ao motociclista também e do motociclista também. Bom, os veículos estavam com a documentação em dia e foram liberados no local, assim como os condutores dos veículos. Quantos acidentes, né? Quantos acidentes. Olha só, se você está com dificuldades para sintonizar os canais de TV, tem uma dica muito bacana para você. TV com chuvisco não adianta mais, né, gente? O pessoal da Sertaneja vai resolver esse problema. A Sertaneja Eletro tem a solução. Tem antena Oi Livre HD com 64 canais de áudio e vídeo. Tem antena Globo Regional em alta definição. E ainda tem mais. A instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. O melhor preço da cidade você só encontra na Sertaneja. Pensou em antena Oi, pensou em Casa Sertaneja Eletro. Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Agora tem previsão do tempo aqui no plantão. O dia começou ensolarado aqui em Poços de Caldas. E o sol prevalece aí entre muitas nuvens. Final da tarde tem possibilidade de pancadas de chuva, gente. A mínima para hoje é de 16 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 46% e 94%. Em Campestre, a mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. Dia de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Cabo Verde, a mínima será de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 95%. Uma professora de 42 anos teve o celular furtado por 2 homens enquanto caminhava aqui pelo centro da cidade. Em pleno sábado, gente, ela relatou para a Polícia Militar, ela que é professora, que seguia pela Rua Paraná. Quando ela se aproximou ali da esquina com as Junqueiras, 2 homens se aproximaram e puxaram o celular das mãos dela.
Bom, os dois saíram correndo. A polícia militar foi acionada, mas os criminosos não foram localizados e nem o aparelho recuperado. Não tem nem o direito de ir e vir a pessoa de bem. Nos 2 últimos meses de 2019, nós mostramos aqui no Plantão da Tarde 3 incidentes envolvendo elevadores. Nos 3 casos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas presas nos elevadores. Olha, gente, para que esse equipamento ofereça total segurança, é necessária a manutenção periódica, que é realizada por empresas devidamente capacitadas. A nossa equipe, preocupado com você, realizou uma matéria muito bacana. Acompanhe comigo. Recentemente, alguns acidentes têm sido registrados aqui em Poços de Caldas, ocorrências envolvendo elevadores. Nada grave, mas ainda assim levantam as hipóteses e até mesmo a necessidade para que todos os usuários saibam onde estão entrando e o que fazer em um momento atípico. Poços de Caldas normalmente não era muito comum esse tipo de ocorrência, né? Surpreendeu esses dias para trás, nós tivemos uns 3 casos disso. E a tendência é começar a aumentar por causa de muitos prédios, essas coisas, né? E ele costuma acontecer principalmente em casos de pique de luz, né? Bom, e para que não haja nenhum problema grave, é sempre necessária manutenção, que deve estar em dia com as empresas credenciadas. Essa manutenção ela é realizada periodicamente, uma vez por mês, com uma visita obrigatória ao condomínio. São verificados itens de segurança, como portas, freio de segurança, a manutenção no geral em si. É importante ressaltar que quando as pessoas ficam presas dentro do elevador, é quase que um mecanismo próprio justamente para que ele possa indicar que algum problema está ocorrendo com o elevador. Não quer dizer que o equipamento vai cair ou algo nesse sentido. É para a própria segurança do usuário. Se o elevador travou por algum motivo, é porque ele entende que algo no seu funcionamento original e correto não está funcionando adequadamente. Ou uma porta está falhando, ou um contato lá em cima no quadro de comando não está fazendo a sua função. Sempre manter a calma, o elevador não vai cair, não vai despencar, não vai acarretar em problemas mais graves. E o Corpo de Bombeiros passa as recomendações a todos os usuários no caso de uma situação como essa. Manteve a calma, não tenta forçar a porta, que o elevador ele pode estar em desnível, pode estar algum buraco ali que alguém pode cair. Quem está do lado de fora não tenta abrir para resgatar, chama uma pessoa qualificada. E no caso realmente você está preso lá, não tem ninguém para te ajudar do lado de fora. Tem um número do técnico responsável e você pode ligar para ele que ele vai atender e ligar para o Corpo de Bombeiros. Por último, a gente deixa algumas dicas e recomendações aos usuários, até mesmo da necessidade de reportar algum possível problema nos equipamentos. Se você entrou no elevador, você percebeu que o elevador está com algum barulho, né? Já comunica na portaria, interdito o elevador, está com um barulho estranho, um barulho alto, ou um barulho que seja baixo, não importa. O elevador parou e ele está com um degrau muito grande. Interdita o equipamento, desliga, fala, não vai funcionar, vamos chamar a empresa, vamos averiguar. Tentar sempre as placas indicativas dos elevadores, cada um tem uma capacidade, né? Então é bom, né, dar uma lida antes para não passar por isso. Foram 3 casos, né, somente nos 2 últimos meses do ano. Hoje é dia da melhor idade na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Hoje tá demais, hein? Tem polivitamínicos, tem fraldas geriátricas, tem também, gente, olha só, a entrega para você. Tem isso mesmo, agora a Drogaria Americana leva o medicamento, a perfumaria até a sua casa, até o seu trabalho, a partir do 3714-8363, 3714-8363, taxa única de R$5 para toda a cidade. É a Drogaria Americana, em 4 endereços: Francisco Sales, Remígio Prézia, Assis Figueiredo, Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Olha só, no próximo bloco você vai ver que a Polícia Militar realizou diversas operações de combate ao tráfico de drogas e teve a apreensão de maconha, cocaína e crack em diversos pontos de Poços de Caldas. É daqui a pouco, no Plantão da Tarde.
Boa tarde para você. Agora deixa eu mandar um abraço para Luciana Abreu, que está acompanhando a gente. Amanhã tem Manhã Show na Band, às 9 horas da manhã. E hoje tem Plantão da Tarde. Só para lembrar, gente, hoje às 18 horas tem um documentário super bacana falando da Folia de Reis, uma parceria da TV Plan com a TV Brasil. Não deixe de acompanhar às 18 horas, tá bom? Agora tem destaque chegando aqui no Plantão. Tá aí o primeiro destaque do dia, vem do Jornal da Mantiqueira, matéria de capa. Poços de Caldas terá 4 estações de monitoramento para a prevenção de enchentes. Olha só, gente, isso trata de um projeto de monitoramento hidrológico dos ribeirões aqui da cidade. É uma parceria muito bacana da Defesa Civil com a Unifal e também a Alcoa. Não posso deixar de citar aqui também a Associação Poços Sustentável. É disso que eu estou falando, da prevenção. Fiz um comentário há pouco de Campestre. Poços de Caldas passou por isso algum tempo antes, né, em 2015, mas a cidade está se movimentando para que isso não aconteça mais. Haja vista as limpezas, né, nos rios, nos ribeirões da cidade e nos bueiros. Por isso eu fiz o questionamento há pouco falando da cidade de Campestre. Mais um destaque para mim, vamos até Andradas também. Portal de Andradas, tiros, casal é baleado em emboscada dentro de veículo na região. Esse é o caso de Santa Rita de Caldas, que nós contamos há pouco. Também, olha só, tire dúvidas e PVA 2020. Saiba como emitir boletos e datas para pagamento. Vamos até a capital mineira agora. O Tempo, políticos mineiros devem 9 milhões ao Tesouro Nacional. Lista tem 69 prefeitos, 4 deputados estaduais e 1 federal. O exemplo deveria partir dos nossos políticos, não é assim não, gente? Olha só, o Sada Cruzeiro venceu o Clássico e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro de Voleibol. E falando em Cruzeiro ainda, gente, o Cruzeiro faz uma aposta no Alexandre Matos. Alexandre Matos, que foi durante muito tempo gerente de futebol do América Mineiro, depois ele assumiu o Cruzeiro, aliás, uma passagem muito bacana pelo Cruzeiro, foi para o Palmeiras, né? Recentemente ele foi demitido naquela limpeza na diretoria do Palmeiras, e agora o que acontece? O Alexandre Matos, ele vai trabalhar na Inglaterra, ele vai trabalhar em uma equipe inglesa, mas ele vai colaborar com essa reformulação do Cruzeiro devido à gratidão que ele tem ao Cruzeiro. Mais um destaque para mim. Agora vejo Hoje em Dia. Inflação do dia a dia achata novo salário mínimo. O reajuste do salário mínimo, né, para 2020 é de 4,1%. Só que os aumentos não são compatíveis, né, com o aumento do salário mínimo. Só para você ter uma ideia, em BH, olha só, o metrô em 8 meses, o valor da passagem saltou 122%. A carne e alguns cortes chegaram a subir 25,2%. Infelizmente, né, o brasileiro tem perdido muito poder de compra nos últimos anos. Último destaque do dia. Estado de Minas, gasolina inaugura desafios do governo em 2020. Falando também, olha só, Donald Trump sobe o tom, Irã descarta acordo. A gente tá tenso aí, hein? Tá tenso essa disputa entre os Estados Unidos e Irã, esses bombardeios que aconteceram. E também quero destacar aqui, olha só, a BH segue o rumo das cidades inteligentes. Uma matéria muito bacana ontem no Fantástico, falando sobre as cidades inteligentes, e BH tá nesse rumo aí muito bacana. Vem comigo aqui, pessoal. A Polícia Militar apreendeu um menor de 13 anos e prendeu um jovem de 19 anos suspeito de tráfico de drogas. Vamos lá para a Zona Oeste, Jardim Ottoni, foi ontem à noite. Aliás, me perdoem, foi no sábado à noite essa ocorrência. De acordo com a PM, após denúncia anônima, os vizinhos, né, ligaram para lá e, seguinte, tem movimentação estranha. Onde? Aqui na rua Nivaldo Martins Passos. Os vizinhos disseram que todos os dias esses 2 suspeitos estariam ali nas proximidades realizando o comércio de drogas. Perguntaram onde que eles colocam as drogas. Supostamente uma caixa d'água do bairro. A polícia militar foi até o endereço, o menor foi abordado e com ele os militares encontraram 32 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha. Com o outro rapaz foi localizado 2 buchas de maconha. Ele disse que era usuário. O menor assumiu que as drogas eram dele.
Ele disse, eu estou vendendo aqui cada pino por R$30, a maconha sai a 10, e fez até uma feira ali na hora, né? No local da abordagem, o jovem alegou que só estava de passagem e que era apenas conhecido do menor e usuário, como ele citou antes. Na delegacia, assim que a mãe do menor avistou o rapaz, ela afirmou que os dois são primos e que sempre estão juntos, quebrando assim a teoria de que ele estava apenas passando ali pelo local. Os materiais foram apreendidos e encaminhados também para a delegacia, mas a mãe chegou com tudo, né? O nariz de Pinóquio lá mentindo, eu não conheço, eu nunca vi, eu sou usuário, estava passando por aqui. É aquela velha história do menor assumir a bronca, porque infelizmente a nossa lei, de certa forma, dá o direito de ir e vir para esses menores que estão no caminho extremamente errado. E teve também um rapaz de 23 anos que foi preso na companhia de um adolescente. Esse aí foi apreendido, 16 aninhos a idade dele, é ninfetim do crime, né, gente? Mais uma vez, tráfico de drogas. A gente segue ainda na zona oeste da cidade, lá no Country Club, e esse caso aconteceu nesse fim de semana. A polícia militar realizava um patrulhamento quando avistaram a dupla em atitude suspeita. Eles estavam na rua Esther Almeida Prata. Os suspeitos tentaram sair do local, só que não tiveram tempo hábil. Os militares conseguiram chegar e abordaram os dois. O menor ainda tentou esconder a droga dentro da boca. Durante as buscas, os policiais apreenderam 14 pedras de crack, estava tudo embaladinho para venda, tinha um celular também e mais R$35 em dinheiro. O rapaz informou que o menor é seu cunhado e que teria vindo da cidade de Machado. A dupla foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Que bonito isso, né? A família no mundo do crime, né? Antes, no notícia anterior, os primos e agora o cunhado, né? Vejam só, a família unida, muito bonito isso. E por meio de um rastreador de aparelho, a polícia militar prendeu um rapaz de 19 anos suspeito de furtar no celular ontem à noite aqui em Poços de Caldas. Segundo a PM, o rastreador apontou que o aparelho estava na rua Cássia, lá no bairro São João. Após levantamento de informações, os policiais suspeitaram que o homem conhecido no meio policial estaria com o aparelho. Aí eles usaram a localização. O que aconteceu? Eles foram até a casa do rapaz. Chegando lá, eles conseguiram localizar o celular. Sabe onde que estava guardado, gente? Na área de serviço da residência. Você vai entender por que essas drogas estão aí. Pode até dividir a tela comigo, porque no guarda-roupas do rapaz, do suspeito, os militares encontraram mais 120 pedras de crack. A vítima reconheceu o aparelho recuperado. O rapaz foi encaminhado para a delegacia. É muito caso, né? É muito caso parecido com esse. E teve operação também no bairro Santa Rosália na noite da última sexta-feira. Teve polícia militar em ação. E polícia militar em ação é garantia de notícia aqui no plantão. Mais um menor, em 17 aninhos, é isso? 17 aninhos com 17 papelotes de cocaína. De acordo com a PM, a operação foi realizada na rua Gabrielina Loyola Junqueira. Já não era de se duvidar, né? Essa rua aí, infelizmente, ela é vítima do tráfico de drogas. E os moradores também. Assim que o menor avistou a PM, ele entrou em um portão que dá acesso ao campo lá de futebol do Santa Rosália. Ele dispensou uma sacolinha próxima ao gramado. De imediato a PM realizou busca. O menor não conseguiu escapar não, viu, gente? Eles localizaram a sacolinha com essa droga aí que você acompanha na imagem. Segundo o menor, os papelotes apreendidos não pertencem a ele. O menino, juntamente com a droga, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E teve mais menor ainda, olha só, gente, esse aí foi apreendido após furtar diversos objetos em uma casa no bairro Santa Cruz. Uma chácara teria sido arrombada e vários objetos tinham sido furtados. No local, a polícia militar foi informada pela vítima que chegou na chácara e se deparou com a porta da cozinha aberta. Os dois vidros estariam quebrados. Ele entrou no imóvel e percebeu que um botijão de gás, além de vários utensílios domésticos, haviam sido levados. A vítima relatou ainda que tinha recebido mensagens via WhatsApp no grupo de vizinhos do bairro com informações dando conta que um adolescente estava vendendo o botijão de gás. Sabe por quanto? Era promoção, R$30, só que era promoção do crime. A polícia militar foi até o bairro. Tinha ali já as informações, as características do menor e chegaram até ele. Bom,
Você vê na imagem, né? Recuperaram os objetos que foram furtados lá da residência. E é torcedor da Juventus, pelo jeito, né? Não, ali não é Juventus, é Internacional. Torcedor da Internacional, o garoto. Olha aí, gente. Bom, o menor foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Tá lá o botijão de gás recuperado também. Agora tem cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 521, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro, com vencimento em março de 2020, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $146,20, variação negativa de 10 centavos de dólar. Começou devagar aí o café para os produtores aqui da nossa região. No início do ano, muitas pessoas adotam novos hábitos com o intuito de melhorar a qualidade de vida. Na primeira semana do ano, as academias estão lotadas. Quem foi acompanhar de perto é a Angélica Zucauskas. Boa tarde, Angélica. Conta tudo aqui no plantão. Ano novo, mês de janeiro, e as academias já começam a ficar bem movimentadas. Muitas pessoas querem começar o ano de forma saudável, com bastante energia e disposição. Toda segunda-feira é o dia da culpa de todo mundo quer começar na segunda-feira. A nossa primeira segunda-feira do ano, que é hoje, é o dia que o pessoal está mais voltando e está todo mundo preparando para começar, porque é um gatilho para começar as atividades físicas. E o primeiro passo para quem quer realizar atividades físicas é seguir os conselhos de um bom profissional da área. Para poder fazer uma atividade própria, preparar o corpo para que não tenha problemas, tanto musculares como articulares, tudo, procurar um profissional de educação física. Se possível, passar por uma avaliação médica também, que ajuda muito o trabalho do profissional de educação física. E os exercícios, de uma forma geral, combinam com todas as idades, inclusive a musculação. É um mito que você tem que a musculação ela tem que pegar muito peso. Você se adapta à musculação. Tá? A musculação, o grande bom da musculação foi esse. Que a musculação não foi feita só para halterofilistas, como era conhecido antigamente. Hoje a musculação ela serve para tudo, emagrecimento, condicionamento físico. Rubens Carvalho iniciou as atividades há cerca de uma semana. A meta dele para 2020 é ter muita qualidade de vida. Uma saúde melhor, né? Com exercício, com dieta, para ter uma vida mais longa e um pouco mais feliz, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver o público da terceira idade presente nas academias. E aqui temos o exemplo do Silvio Antônio, um senhor de 67 anos que já começou o ano malhando bastante. Muito importante, a academia para mim não fico mais sem academia, porque eu acho que ela faz parte da minha vida hoje. Então eu sinto muito bem fazendo academia, sinto muita saúde, muita disposição, a gente dorme melhor, come, alimenta melhor. Então aqueles que queiram fazer academia pode procurar, que é muito bom para a saúde. E a mulherada já está mandando ver no Pilates. Muito bom, porque eu tenho problema na coluna, na lombar, e aliviou bastante as dores. Tinha muita dor no calcanhar e com o Pilates me ajudou a melhorar a minha postura também, a minha dor. Então, a flexibilidade no corpo é bem melhor. Então é isso. Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão. Obrigado, Angélica. É isso aí, a academia faz bem, começar o ano, né, cuidando do corpo e da mente também faz toda a diferença. E cuidar do sorriso, então, nem se fala, hein, pessoal? Cuidar do sorriso é fundamental, é por isso que a Oral Sim Implantes é parceira aqui do plantão para contar para você as novidades desse 2020. Aliás, é o convite para você ter uma atitude diferente. A Oral Sim quer fazer do seu 2020 o melhor ano da sua vida. A Oral Sim quer devolver o sorriso que você tanto merece. Olha só depende de você cuidar da saúde, comer melhor, autoestima, tudo isso faz parte desse pacote que a Oral Sim, junto da Ana Maria Braga, oferecem para você. Vamos combinar uma coisa? Pode ligar para lá agora e falar em meu nome, 3114-0300, pode falar em nome do Paulo Marcelo e do Plantão da Tarde, porque tem uma condição diferenciada esperando por você. Sabe onde fica a Oral Sim? Na Correia Neto 430, uma clínica sensacional com mais de 500 metros quadrados.
centavos. Liga para lá, 3114 0300, é Oral Sim Implantes, é parceira aqui do plantão. Olha, no próximo bloco nós vamos mostrar o grupo de Folia de Reis. Eles se apresentaram no último sábado na Igreja Matriz. Tem também o Dr. Luiz Gustavo como convidado aqui do Plantão da Tarde. Até já. Olha, já chegou na Artipel o maior volta às aulas de Poços e região, 2 mega lojas no centro esperando por você. É maior variedade, conforto e atendimento personalizado. Na Artipel você encontra 100% da sua lista. É garantia de melhor preço da cidade. Aliás, lá você parcela em até 10 vezes sem juros no cartão as suas compras. Pensou em volta às aulas, pensou Artipel. E nesse mês de janeiro as 2 lojas estarão abertas até às 7 da noite. Na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Segue o Instagram lá em @artipelpapelaria. O tradicional encontro de campanha de Santos Reis foi realizado na tarde do último sábado na Basílica Nossa Senhora da Saúde, na Igreja Matriz, aqui no centro da cidade. Olha só que bonito, né, gente? 8 companhias de Folia de Reis se apresentaram. O evento teve início a 1h da tarde e foi realizado pela Secretaria de Cultura. Durante o encontro, os grupos apresentaram canções e orações para celebrar o nascimento de Jesus pela representação dos 3 Reis Magos. E hoje, às 6h da tarde, você acompanha aqui na TV Plan, através da TV Brasil, a apresentação da Folia de Reis, já que é dia de Santos Reis, né? Aliás, o dia de Santos Reis é comemorado hoje. É um documentário, gente, imperdível esse documentário, parceria da TV Plan com a TV Brasil. Então, às 18 horas, fica aí o convite para você acompanhar. Eu vou acompanhar e faço convite para que você também assista, porque tá bacana demais. Desde o dia 1º de janeiro, os empregadores deixaram de pagar a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E isso em demissões sem justa causa. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS. Bom, ela foi sancionada no último dia 12 de dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa extra aumentava de 40% para 50% sobre o valor depositado no FGTS do trabalhador. O complemento, no entanto, não seguia para o empregado. Os 10% adicionais seguiam para uma conta única do Tesouro Nacional. Para falar sobre essa mudança, eu recebo agora ele que é meu amigo e advogado também, Dr. Luiz Gustavo Pereira Moraes. Boa tarde, doutor Luiz, que já até cheguei, ela que chegou, falei assim, que saudade, faz tempo que a gente não se encontra. Muito obrigado por atender o nosso convite, doutor Luiz, bem-vindo ao Plantão da Tarde. Paulo, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de estar aqui, tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né? Realmente é sempre uma satisfação estar ao teu lado, viu? Muito obrigado, você é uma pessoa muito carismática, quem o vê na frente da TV imagina que ele possa ser diferente, mas atrás das câmeras ele também é essa mesma pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar desse FGTS. O FGTS ganhou os noticiários, se a gente parar para pensar, doutor Luiz, nos últimos 2 anos. Né, nós tivemos uma primeira liberação ainda com o presidente, o ex-presidente Michel Temer, né, depois tivemos agora mais uma liberação com o Jair Bolsonaro e essa mudança, né, chegamos até essa mudança. Ela é benéfica ao trabalhador ou não? Bem, propiciar esses saques do Fundo de Garantia para o trabalhador, você pode ver de duas óticas, né? É ruim porque ele deixa de ter aquela garantia se ele for dispensado. Por outro lado, é bom porque às vezes ele está com alguma dívida imediata, então é bom para ele lá quitar essa dívida, porque tirar o fundo de garantia para gastar por nada não vale a pena. Então, se você for fazer o saque do fundo de garantia, como a lei permite, né, o saque aniversário, que seja para trocar uma dívida, para diminuir uma dívida que você tenha que está correndo juros, né? Tirar para um gasto desnecessário, eu não aconselho porque você vai perder a tua garantia no futuro, né? Mas essa modificação agora, para o empregado não altera em nada. Não vai mudar, esses 10% não iam já para o empregado. Já não iam. Para o empregador é uma ótima notícia, né? Porque o empregador tinha que arcar com a multa no valor de 50% do fundo de garantia do empregado. Então, para explicar melhor, quando o empregado é dispensado, ele tem direito a receber uma multa no valor de 40% do valor que tiver de saldo lá no fundo de garantia dele.
Só que o empregador tinha que pagar a multa no valor de 50%. Então ele depositava 40% para o empregado e mais 10% para o fundo. Esse fundo foi criado em 2001, uma lei complementar 110 de 2001, se eu não estou equivocado, criou esse fundo para acobertar o rombo que aconteceu com o plano verão, plano Collor, né? Os contas de fundo de garantia ficaram defasadas, não tiveram remuneração, então a Caixa teve que arcar com esse valor para pagar essa diferença do fundo de garantia para o empregado. E ficou esse rombo. A forma foi como? Vamos pedir para os empregadores pagarem isso, né? Instituiu-se a lei e o empregador passou a pagar. A previsão era que seria extinta antes essa contribuição social. Eles chamam de contribuição social, esses 10%, a lei chamava. Mas ela já está há 3 anos além do que deveria ter parado. Já havia extrapolado, então já tinha um prazo para acabar, então. Exatamente. Então passaram os 3 anos aí com os empregadores arcando com essa multa de 10%. E agora não tem mais que arcar. Eles vão pagar simplesmente os 40% do empregado. Então, para o empregado não muda nada. Para o empregador é uma ótima notícia porque ele vai parar de pagar os 10% adicionais. Todo mundo pensa que é uma medida que é assim, uma medida altruísta do governo. Vamos melhorar a vida dos empregadores. Não é só isso, né? Porque esses 10% eram depositados numa conta do Tesouro Nacional. E para sair do Tesouro Nacional e transmitir para o fundo, isso entrava nas despesas do governo. Então, com isso, ele está liberando aí 6 bilhões que ele tinha preso ali, que ele não poderia utilizar, né, no déficit do governo. Sim. Agora ele não entra mais na conta. Então isso é benéfico para o governo também, que passou a ter um crédito de 6 bilhões que antes ele não tinha, né? Vamos dizer assim. Essa multa, doutor Luiz Gustavo, a de 40%, ela segue. No caso de um acordo ali entre empregador, né, e colaborador, ela pode ser dividida entre os dois ou não? Chegou a ser cogitado isso também através do projeto de lei? A reforma trabalhista previu, ela incluiu uma forma que era muito comum de empregado e empregador falar, vamos chegar no acordo e vamos terminar o contrato de trabalho. Tá, ok. O que acontecia? O empregador pagava a multa de 40%, depositava no banco, o empregado ia lá, sacava e devolvia para o empregador. Isso era muito comum. Então, a lei, vendo essa situação, estipulou uma modalidade de terminação do contrato, extinção do contrato, por mútuo acordo. E aí, o empregador passa a pagar apenas 20% de multa. E essa possibilidade hoje ela já está valendo. Desde então, a reforma trabalhista já é possível essa extinção por mútuo acordo. Nesse caso, o empregador vai pagar 20% do fundo de garantia e o empregado recebe esses 20%. Nessa situação também tinha, mesmo quando tinha essa dispensa por mútuo acordo, o empregador também tinha que pagar essa multa de 10% para o governo. Né, para o fundo. Agora não tem mais isso. Então essa previsão já existe na lei, com a reforma trabalhista, e agora tem mais essa novidade para o empregador, que não precisa pagar mais os 10% adicionais da multa rescisória do fundo de garantia. O que nós tivemos, doutor Luiz Gustavo, foi uma mini reforma trabalhista ou foi uma reforma por completa? Não, nós tivemos uma grande reforma. Foi uma grande reforma mesmo. Sim. O senhor analisa como uma grande reforma. Sim, flexibilizou muitas regras, muitas delas ainda estão sendo questionadas na justiça. Na verdade, a justiça está de uma forma insegura. A interpretação ela vai de todos os lados, é isso? Sim, tem muitas interpretações, porque, especialmente no aspecto processual, dentro do processo trabalhista, foram colocados alguns encargos para o empregado. Então, antes o empregado não tinha que pagar honorários se ele perdesse a ação, não tinha que pagar custas, não tinha que pagar honorários de perito. Agora o empregado tem que pagar isso se ele perder a ação. Então, há uma discussão muito grande se, quando o empregado é detentor da justiça gratuita, ou seja, se ele não tem condição de pagar essas custas, se ele alega que não tem condição, e se tem um determinado valor de salário que realmente enquadra na lei, ele pede a justiça gratuita.
Só que alguns juízes condenavam a pagar esses encargos, multa, custas processuais, honorários advocatícios, e alguns não condenavam, porque ele era detentor da justiça gratuita. E essa é uma celeuma que está sendo discutida. Teoricamente, o TST, que deveria decidir, que é o Tribunal Superior do Trabalho, deveria decidir essas questões, eu acredito que isso ainda vá até o Supremo Tribunal Federal, para ter uma decisão definitiva realmente a respeito dessa situação, porque tem alguns fatos ligados à Justiça do Trabalho que são mantidos, que estão ligados à Constituição Federal, então podem ser levados ao STF para essa decisão. Mas essa reforma trabalhista foi uma grande reforma trabalhista, flexibilizou muitos direitos que o empregador tinha, que o empregado tinha, né? Então, vamos pensar aqui, um que eu me lembro agora que afetou muita gente é o horas em Tinder. O empregado deixou de ter direito a receber as horas de trajeto até um emprego. Outra questão que é muito polêmica é a questão do empregado poder trabalhar em casa, ou trabalho à distância, ou trabalho intermitente, né? Então, são questões que admitem dupla interpretação. Por um lado é bom porque estimula a contratação, por outro lado é ruim porque flexibiliza demais os direitos do empregado. Então, houve essa grande reforma e agora teve mais essa pequena diferenciação com relação, mas isso não afeta o empregado, né? A própria terceirização também, que já veio aí até um pouco antes da reforma trabalhista, né? Exatamente, né? Então a terceirização, ela também foi abrangida pela reforma trabalhista, flexibilizando direitos do empregado, né? Ele deixou de ter alguns direitos com a reforma trabalhista, no caso de terceirização também, né? Que ele perdeu alguns direitos com relação a, por exemplo, não ter o mesmo direito de receber o valor que o empregado daquela empresa na mesma função tem direito de receber. Muito bem, eu tenho perguntas aqui. A Suzana Silva mora no bairro Santa Teresa. Obrigado, Suzana, pela mensagem. Um bom 2020 para você. Ela pergunta, doutor, a multa de 10% seguia ao Tesouro Nacional e agora ela vai para o trabalhador? Não, não é isso. A multa deixou de existir. Essa multa de 10% deixou de existir. Ela não tem que ser paga mais. O empregador pagava isso e isso ia para o fundo administrador do Fundo de Garantia. Na verdade, passava antes pelo Tesouro Nacional, mas não tem, essa multa não vai ser revertida para o empregado. O empregado não alterou nada para ele, ele vai continuar recebendo os mesmos 40%. O Luciano Neto está no Filadélfia 2, na Zona Leste, também acompanhando o plantão. Um abraço, Luciano, bom 2020 para você. Ele pergunta, doutor, com essa medida, como que o doutor acredita que haverá mais demissões, aumentando assim o número de desempregados no país? Porque até então, né, a grande imprensa mostra que ainda não surtiu efeito na questão do emprego ainda, né? Fala-se da casa dos 13 milhões, pouco mais, pouco menos. Qual que é a opinião com relação a isso? Eu penso que esse valor é muito pequeno para ter um impacto no número de demissões, né? Então, vamos pensar, o funcionário que tinha 10 mil reais de fundo de garantia, o empregador teria que pagar 5 mil reais para dispensá-lo. Agora ele vai pagar 4 mil, quer dizer, uma diferença muito pequena, R$1.000 para o empregador. Isso não quer dizer que realmente vão acontecer demissões em massa agora só por conta dessa diferença de 10%. Eu acredito que isso não pode até ter um efeito contrário, haver mais contratações, porque agora diminuiu o encargo. Essa é a ideia do governo, né? Também. De aumentar as contratações através da isenção dessa taxa de 10%. Exatamente, porque no caso de uma demissão de um contrato por tempo indeterminado sem justa causa, é bom lembrar que a multa de 40% só recebe aquele empregado que foi dispensado sem justa causa. Se ele pediu demissão ou se foi dispensado por justa causa, ele não tem direito à multa de 40%. Mas eu acredito que seja um estímulo para a contratação e não para a demissão. Mais uma pergunta, dá tempo ainda. Lá no Jardim São Paulo, é Patrícia, é isso? A Arícia, né? Arícia Neves. Ela pergunta, a multa extra aumentava de 40% para 50% sobre o valor depositado no FGTS do trabalhador. Agora facilitou a vida do empregador? Doutor, já
respondeu isso aqui. Sim. Facilitou e muito, né? Facilitou, porque agora ele paga realmente só os 40%, não paga esses 10% a mais de contribuição. É um gasto a menos. É um gasto a menos para o empregador, sem dúvida. Vamos torcer para que melhore ainda mais. A Carolina Esteves também está no centro, a última, hein, gente? Prometo. O fim da multa adicional, o senhor acredita que vai abrir uma folga no teto federal de gastos? Sim, é o que eu falei. Vai abrir essa folga, porque antes o governo federal já tinha incluído ali no teto dele esses 6 bilhões que eram essa estimativa de valores que seriam pagos dessa contribuição de 10%. Então, liberou esses 6 bilhões para o governo poder incluir nos seus gastos, né? Porque antes isso entrava é uma questão contábil, na verdade, né? Porque esse dinheiro só passava pelo governo federal, ele não utilizava isso. Entrava na conta do Tesouro e ele já transmitia para o fundo. Mas isso era contabilizado nos gastos. Então, com isso, o governo tem uma folga aí de poder gastar mais 6 bilhões, né? Muito bem, eu quero agradecer a presença do Dr. Luiz Gustavo Pereira Moraz aqui no plantão. Não tinha participado ainda dessa edição ao vivo aqui do Plantão da Tarde. Não tinha tido essa oportunidade. Vai participar de outras oportunidades nesse ano ainda. Muito obrigado, prazer. Um bom 2020, até a próxima. Um excelente 2020, com muita saúde, paz e prosperidade para todos nós, para todos os seus telespectadores também. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, viu? Até a próxima. Só para lembrar você que hoje à noite, às 7 horas, tem Plantão 47 ao vivo. Eu espero por você. Até lá. We'll be right back.